Olá, alunos! Então vamos continuar com a correção das atividades que foram postadas no Google Sala de Aula. Aula de arte, conteúdo, romantismo. Passei um texto para vocês do Álvares de Azevedo, certo? Se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo é um autor romântico, da segunda geração do romantismo, chamada geração mal do século. Então vamos ler. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o doloroso afã. A dor no peito emudecera ao menos, se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo, 1831 a 1852. Olha o jovem, né? Esse texto pode ser considerado como literário, por quê? A primeira pergunta. Sim, ele é um texto literário. Por que ele é um texto literário? Primeiro que ele é um texto que está em verso. A primeira característica que a gente observa do texto literário, ele está em verso, não está em prosa, certo? Uma segunda característica são as figuras de linguagem que nós podemos ver. É a forma como ele construiu o seu texto, não utilizando a linguagem denotativa, mas sim a linguagem conotativa, com a presença de figuras de linguagem, quando ele fala, por exemplo, que céu azul, que doce nalva, doce, o que é doce? Algo que é bom, mas essa dor da vida que devora, dor que devora como se fosse um bicho, quem devora é um monstro, é um bicho. Então nós temos aí essas figuras de linguagem, certo? Além do subjetivismo, do lirismo que está presente em toda a poesia, ok? A segunda pergunta é: qual o tema central do texto? O tema central aqui é o tema principal. Pode até haver uma poesia mais de um tema. Porém, existe o central, aquele que a gente tem que identificá-lo como principal. Nesse caso aí, a gente observa a morte, que ele está falando da morte, se eu morresse amanhã, o que poderia acontecer, que tristeza, que pena morrer tão cedo, tão jovem. E o que iria acontecer com ele se ele morresse amanhã? Tá? Então, o tema aí, obviamente, claramente é a morte. A visão da morte, na terceira pergunta aí. A visão da morte é tratada de maneira objetiva ou subjetiva? Explique. A visão da morte é tratada de maneira subjetiva ou objetiva? Obviamente que é de maneira subjetiva, porque ele está falando do sofrimento, que ele poderia causar às pessoas, se poderia causar às pessoas. Ele trata a morte assim de uma maneira: o que vai acontecer comigo? Será que pelo menos a minha irmã vai chorar? Será que pelo menos a minha irmã vai fechar os olhos? Meus olhos vêm para fechar meus olhos, para se despedir de mim, para falar a última palavra, para ouvir as minhas últimas palavras? Então ele fala do sofrimento causado por essa morte, que poderia ser. Então é de uma maneira subjetiva, assim, é algo que aparece a emoção dele, aparece o medo, a angústia dele em relação a essa morte. Então sim, nós podemos dizer que é subjetiva. Continuando aqui, vamos utilizar essa outra imagem aqui. A letra D aqui, Respondemos a A, a B, a C. A letra D. A linguagem predominante é conotativa ou denotativa? Vamos lembrar o que é conotativo e denotativo, Já até comentei aqui. Denotativo é a linguagem real, é a linguagem verdadeira, utilizada pela imprensa, utilizada nos livros didáticos, utilizada para a gente falar coisas
né, que a gente quer que realmente seja aquilo que a gente pretende falar e que as pessoas entendam. A linguagem conotativa, ela já vem cheia de figuras de linguagem, ela vem cheia de imaginação, ela vem cheia de valores pessoais, de conotação, da sua visão sobre as coisas. Né? Então, está perguntando se a linguagem é predominante dentativa ou predominantemente conotativa. Porque geralmente nós temos mais de uma linguagem, né, no texto. E sim, é conotativo. Não é conotativo porque a gente tem figuras de linguagem. Você viu figura de linguagem? Né? Você viu a linguagem representada pela emoção, pelo eu lírico? Você observou o romantismo? A linguagem é conotativa e não denotativa. Ok? Aí nós temos a letra F, seria a E, né? A, B, C, D, E, está como F aí, certo? Vamos arrumar aqui. Qual a função de linguagem predominante nesse poema? Aí nós vamos ter que lembrar agora do que é a função da linguagem também, né? A função da linguagem é aquela que, justamente o nome já diz, né? O que é? Função. Qual é o objetivo dessa forma de linguagem que eu uso? Qual é essa função? Então nós temos algumas funções da linguagem, né? Mas nesse texto, a função da linguagem que nós temos é a função chamada de emotiva ou expressiva, que é aquela função que demonstra a primeira pessoa se colocando diante de uma situação, querendo mostrar os sentimentos dela, querendo mostrar o ponto de vista dela a respeito das coisas, mas acima de tudo querendo chamar atenção para ela mesma, tá? Então, das 6 funções da linguagem, a emotiva ou expressiva é aquela que apresenta a primeira pessoa, aquela pessoa que quer, né, demonstrar através da fala seu sentimento e sua emoção. Então, se eu morresse amanhã, tá? Se eu morresse amanhã, o tempo todo ele chama atenção para algo que vai acontecer com ele. Então, ele está querendo chamar atenção para ele, tá? Demonstra aí um pedido de socorro. Então, a linguagem é emotiva ou expressiva. Nós não vamos falar de todas as funções da linguagem aqui para não se alongar muito o texto, mas vocês podem pesquisar, inclusive cai muito no Enem, tá? Essa questão de função da linguagem é importante pesquisar. Continuando aqui, nós temos então a segunda pergunta. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Então aí a gente tem uma questão objetiva, certo? Nós temos que marcar uma questão objetiva. Letra A. Aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário, tá, gente? Sobre o romantismo aí. B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos moldes legados pelos clássicos. D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. E E. Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria. Tá? Então, a número 2 aqui, a resposta certa, então, é a letra B, tá certo? A letra B. Cultivando o passado, procurou forma de compreender e explicar o presente. Tá? Então, o romântico, ele não abriu mão completamente do passado, ele continuou cultivando algumas coisas do passado, porém trazendo esse passado para tentar explicar, para tentar entender melhor esse presente e para explicar esse presente. Então ele manteve sim o passado dentro do presente, tá? Como uma forma de contribuir, né, para explicar esse presente. A questão 3.
A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira 4 tipos de romances: indianista, histórico, urbano e regional. Desses 4 tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, ainda que modificados, foram o indianista e o histórico, na letra A; na letra B, o histórico e o urbano; na letra C, o urbano e o regional; na letra D, o regional e indianista; ou na letra E, indianista e urbano. Tá? Então, nós temos aí a pergunta de múltipla escolha também, para a gente entender o que manteve-se, né, aí, embora modificados. Nós tivemos, então, a resposta correta, então, é a letra C, manteve-se o urbano e o regional, tá? Então, José de Alencar conseguiu manter aí na sua obra, tá? Manter a sua obra o urbanismo e o regionalismo. Vamos para a questão 4. Tradicionalmente, a poesia do romantismo brasileiro é dividida em 3 diferentes gerações. Sobre elas estão corretas as seguintes preposições. A primeira, a número 1 aí, certo? A primeira geração do romance brasileiro ficou marcada pela inovação temática e pelo experimentalismo, também conhecida como fase heróica do romantismo. Tinha como principal projeto literário a retomada dos moldes clássicos europeus. A 2. O sofrimento, a dor existencial, a angústia e o amor sensual e idealizado foram os principais temas da literatura produzida durante a segunda fase do romantismo. Seus principais representantes foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. 3. Da primeira fase do romantismo brasileiro destacam-se nomes como José de Alencar e Gonçalves Dias, responsáveis por imprimir em nossa literatura sentimentos de nacionalismo e anticolonialismo. 4. Entre as primeiras características da poesia romântica da terceira geração estão o interesse por temas religiosos ou dualismos, que bem representam o conflito espiritual do homem no início do século XIX, o emprego de figuras de linguagem e o uso de uma linguagem rebuscada. E 5. O condorerismo, importante corrente literária que marca a terceira geração da poesia romântica no Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves, cujo engajamento na poesia social lhe rende a alcunha de o poeta dos escravos. Então, nós vamos ver qual é a alternativa, qual é a alternativa baseada nas proposições corretas aqui, certo? Então, a resposta certa da questão 4 é a letra A. Letra A. Então, nós temos a 2, a 3 e a 5 como corretas. Ok? Questão 5. Sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto afirmar. Sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto afirmar. Letra A. Um dos seus principais representantes foi José de Alencar, que por meio da obra Iracema, das obras Iracema, O Gaúcho e Senhora, conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, além de ter contribuído também para a poesia do período. B. O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura que retratasse nossa identidade cultural. C. O romance regional, representado por nomes como José de Alencar e Franklin Távora, Visconde de Taunay,
contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudesse espelhar-se, os escritores e jornalistas criaram seus modelos, retratando na prosa os 4 cantos do país. Alves de Azevedo é considerado um dos principais nomes da prosa romântica brasileira. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras que representavam o romance indianista e histórico, o romance regional e o romance urbano. Letra E. Por retratar a realidade burguesa e do homem das grandes cidades, o romance urbano alcançou grande popularidade entre os leitores, obtendo maior êxito em relação aos romances indianistas regional. Nessa fase destacaram seus escritores Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Então, a resposta correta da questão 5 é a letra D. Ok? Vamos lá. Então, sobre a prosa no romance brasileiro, é incorreto afirmar. Tá? É incorreto afirmar. As demais estão todas corretas e a letra D não está. Ok? Então, terminamos aí a correção da segunda aula e teremos um próximo vídeo corrigindo a próxima aula. Muito obrigada e até a próxima.